Estados Unidos suspendem vistos para o Brasil e mais 74 países. E você vai ver também. Pesquisa mostra que 49% dos brasileiros reprovam o governo Lula, 47% aprovam. Idoso usa arma de choque para evitar assalto em São Paulo. São Paulo ganha Santuário do Café no mercado municipal. E ainda, Palmeiras e Santos fazem o primeiro clássico do ano. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Agora são 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os principais destaques dessa noite de quarta-feira. O governo Trump congelou a emissão de vistos para cidadãos do Brasil e outros 74 países que pretendiam viajar aos Estados Unidos. A medida está prevista para começar a valer já na próxima quarta-feira. Donald Trump decidiu suspender os vistos para 75 países. O Brasil é um dos países da lista, que também inclui Irã, Rússia, Afeganistão, Iraque, Somália, Tailândia, entre outros. Dessa forma, os migrantes recebem benefícios sociais americanos ao chegarem ao país, devem ficar bloqueados. O governo norte-americano espera que a medida entre em vigor a partir de 21 de janeiro. A mudança deve ser temporária, mas não tem data para terminar. A suspensão vai servir para o governo dos Estados Unidos reavaliar os critérios atuais de concessão de vistos a estrangeiros. O memorando do Departamento de Estado diz que Washington pode começar a barrar pessoas mais velhas e com sobrepeso. Em novembro, a agência de notícia Associated Press afirmou que o governo de Donald Trump considerava uma nova diretriz para restringir a entrada de pessoas obesas. Em junho do ano passado, uma nova exigência foi implementada para a concessão de vistos de estudantes. E ficou determinado que todos os candidatos deveriam desbloquear seus perfis em redes sociais para análise do governo americano. A medida pretendia identificar os conteúdos considerados hostis aos Estados Unidos, seu governo, cultura, instituições ou princípios fundadores. O Instituto Quest divulgou hoje o resultado de mais uma pesquisa sobre o governo Lula. 49% dos entrevistados desaprovam o governo, enquanto 47% aprovam. O levantamento ouviu 2.002 pessoas com entrevistas presenciais entre os dias 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo BR 00835/2026. O Instituto questionou se os entrevistados aprovam ou desaprovam o trabalho que o presidente Lula está fazendo. No mês passado, a desaprovação já era de 49%, mas a aprovação estava em 48%, ou seja, oscilou dentro da margem de erro. O Instituto também mediu a avaliação do governo Lula, que foi considerada negativa para 39% dos entrevistados, contra 38% do mês passado. Já a avaliação positiva registrou uma alteração para baixo, ainda dentro da margem de erro, com relação a dezembro. Era 34% e agora foi para 32%. E olha só, um idoso usou uma arma de choque para tentar evitar que um casal fosse assaltado em São Paulo. Toda a ação foi filmada por câmeras de segurança. Vamos ver. Câmeras de segurança registram um assalto na zona norte de São Paulo. 2 criminosos, em uma motocicleta, abordaram um casal na região de Pirituba, na zona oeste da capital paulista. A motorista ainda tenta fugir, mas desiste.
Um dos assaltantes exige que ela entregue as joias, enquanto o outro espera na moto. Em seguida, o criminoso corre em direção ao comparsa. Mas neste momento, um idoso surge na imagem e aplica um choque no motoqueiro com uma arma elétrica. Ele chega a cair da moto, mas o outro assaltante dá um tiro para o alto e eles vão embora. Apesar de todo o esforço do idoso, a dupla conseguiu fugir levando a corrente de ouro da motorista. E ninguém se feriu, mas o final da história poderia ter sido trágico. Especialistas em segurança orientam as pessoas a não reagir a assaltos, mesmo quando tiverem com armas não letais, como armas de choque. O caso foi registrado como roubo no 33º Distrito Policial de Pirituba, na zona norte da capital paulista. E a polícia procura os 2 homens que participaram do roubo. E você vai ver a seguir: São Paulo ganha Santuário do Café no mercado municipal. E ainda, Palmeiras e Santos fazem o primeiro clássico do ano. Nós voltamos já. No mercado municipal de São Paulo, uma cafeteria tem mostrado uma nova tendência entre os consumidores de café. Além do ótimo sabor, o público está em busca de uma boa experiência sensorial. 1.430. Esse é o número de xícaras de café que, em média, um brasileiro comum consome no ano. Um dado que chama muita atenção, ainda mais pela alta no valor do produto nos últimos meses, que ainda assim não diminuiu o consumo no país. Apesar de o Brasil ser o maior produtor de café do mundo, quase metade dessa produção fica aqui para o consumo da própria nação. E o jeito que os brasileiros consomem café tem mudado ao longo do tempo. O paladar do brasileiro está cada vez mais refinado e quando o assunto é café, a bebida mais consumida no país depois da água, a busca por uma boa qualidade, principalmente uma ótima experiência, tem feito esse mercado avançar a cada ano. Olha, eu sou de Minas Gerais e café é uma coisa muito séria, né, no meu estado. Eu acho que café pra mim tem que ter... Eu gosto do ritual do café, eu gosto que o café... eu sinto o café como um abraço, que eu acho que o momento de tomar café é o momento que você pausa ali o seu dia, nada de celular, computador, telefone, deixa tudo pra lá, senta, toma o seu cafezinho, faz todo aquele ritual. E no mercado municipal de São Paulo, uma grande variedade de grãos tem atraído bastante gente, que em meio a tanta opção, descobre a melhor forma para se escolher um bom café. Aqui a gente tem 40 variedades de café, entre arábica e canéfora, e aí a gente tem muitas variedades dentro de muitos processos e muito sensoriais, para todos os gostos. Mas a verdade é que a gente vai apresentando todas as variedades, explicando um pouquinho, sentindo o aroma, e aí a pessoa naturalmente vai escolhendo. E aí a pessoa vai sentindo o aroma e normalmente pede a gente passar na hora. Aí a gente pode passar pelo V60 ou no Globinho, igual tá ali, né? A gente vai fazendo, a pessoa se joga. Além de um bom café, o que muda na tendência do mercado atual é a boa experiência que o cliente tem. Poder participar de todo o processo é um ponto que o público tem levado muito em consideração. Acabei de passar por isso aqui e foi maravilhoso assistir todo, entender o processo, qual grão que é bom para cada tipo, a moagem. Nossa, acho que a experiência é muito válida. Vem pra cá, gente, a experiência é ótima. Tendência. Essa é a palavra que resume o cafezinho no país. Seja de manhã, à tarde ou à noite, essa tendência permanecerá com vida longa nas famílias e cidades brasileiras. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é a Maíra Anjos. Boa noite, Maíra. Seja muito bem-vinda. E olha, hoje a FIFA definiu a base da seleção brasileira na Copa do Mundo. Qual será o local? Será em Nova Jersey. Boa noite a você e a todos que nos assistem. A seleção brasileira vai treinar no Centro Columbia Park, que pertence ao Red Bull Nova York, time que disputa a MLS e conta com campos de treinamento, academia, vestiários e áreas administrativas. A FIFA definiu a base onde o Brasil ficará durante a Copa do Mundo deste ano, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.
A pedido da CBF, a seleção brasileira treinará no Centro de Treinamento Columbia Park, que pertence ao Red Bull New York, time que disputa a Major League Soccer e conta com campos de treinamento, academia, vestiários e áreas administrativas. O hotel que o Brasil vai se hospedar será o The Ride, que fica em Nova Jersey. O hotel estará reservado inteiramente para a delegação brasileira e conta com toda a estrutura necessária para o melhor trabalho da comissão técnica, permitindo o controle total do ambiente e da rotina de trabalho. O técnico Carlo Ancelotti, junto a outras pessoas ligadas à CBF, foram conhecer as instalações. A escolha privilegiou a funcionalidade e a segurança. O tempo de deslocamento até o estádio de Nova York, onde o Brasil fará sua estreia contra Marrocos, leva cerca de 30 minutos. Entre o hotel e o centro de treinamento, esse tempo é apenas de 15 minutos. E agora vamos falar de bola rolando, isso porque hoje à noite teremos o primeiro clássico do ano no Campeonato Paulista. Conta pra gente quem joga, Maíra. Palmeiras e Santos se enfrentam às 19h30 na Arena Barueri pela segunda rodada do Paulistão. As duas equipes começaram o torneio vencendo e sabem que uma vitória hoje ajuda a embalar no campeonato e dar moral para as rodadas seguintes. O primeiro clássico do Paulistão 2026 acontece nesta quarta, entre Palmeiras e Santos, às 19h30 na Arena Barueri. O Verdão venceu a Portuguesa na primeira rodada com um time recheado de reservas, que devem dar lugar aos titulares na partida de hoje. Este será o primeiro jogo como mandante do Verdão na temporada. Com o Allianz reformando o gramado, o Alviverde mandará seus jogos neste início de ano na Arena Barueri. Para o confronto, Abel Ferreira deve levar a campo um time próximo do ideal para a temporada. Vitor Roque, que ficou de fora da estreia por uma entorse no tornozelo, ainda é dúvida. Já Flaco Lopes está recuperado de uma gripe e estará à disposição. Assim como o Palmeiras, o Santos estreou no Paulistão com vitória, batendo o Novo Horizontino na Vila Belmiro por 2-1. O treinador argentino tenta emendar a segunda vitória consecutiva para embalar no estadual. E o palco do clássico traz boas lembranças para o Peixe. Foi em Barueri que o Santos conseguiu a única vitória como visitante sobre o Palmeiras desde que o técnico Abel Ferreira assumiu o time em novembro de 2020. Em 9 partidas longe da Vila Belmiro, o Peixe foi derrotado 8 vezes. A única vitória como visitante contra o treinador português ocorreu no jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão de 2023, onde o Santos venceu o Palmeiras de virada por 2-1. Para tentar repetir este feito, Vojvoda conta com os retornos do meia Zé Rafael, recuperado de uma conjuntivite, e de Barreal, inscrito no Paulistão. E além do clássico da saudade, teremos também outros jogos pelos estaduais, não é mesmo? Quarta-feira recheada de grandes jogos. Vamos dar uma olhada na tabela. No Rio de Janeiro, pela Taça Guanabara, Fluminense e Madureira estreiam às 19 horas no Maracanã. Mais tarde, às 21h30, é a vez de Bangu e Flamengo se enfrentarem. Já no Campeonato Mineiro, às 19h30, o Atlético Mineiro entra em campo para enfrentar o Norte. E às 21h30, o Cruzeiro encara Tombense fora de casa. No Rio Grande do Sul, o Grêmio recebe o São José na sua arena às 21h30. E como a gente já viu, Palmeiras e Santos fazem o primeiro clássico do ano às 19h30 na Arena Barueri. Bom, mas não apenas teremos os estaduais hoje, a Copinha também entra na sua terceira fase. Então vamos ver os jogos de hoje. Cruzeiro e Ponte Preta estão se enfrentando em Franca, no interior paulista. O jogo está 2-0 para a Raposa, que vai se classificando. Agora há pouco, às 18h45, Chapecoense e Grêmio entraram em campo em Votuporanga. E o placar ainda é 0-0. E às 21h15, Santos e Ferroviária tentam continuar vivos na Copinha. Quem se classificar vai passar para as oitavas de final da maior competição de base do mundo. Mas por enquanto é só, Fernando. Uma ótima noite a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Maíra. Muito obrigado pelas informações. Ótima noite para você também. Bom, e o número de ocorrências registradas pela Defesa Civil Municipal de São Paulo aumentou 26% de 2024 para 2025. Os recentes temporais são o principal motivo desse aumento. Comum para os paulistas, árvores caídas no chão. E não só isso, também tem alagamentos, inundações e deslizamentos. O que é comum também se torna perigoso e deixa as pessoas em alerta. Muita gente tem até medo de caminhar em praças e parques da cidade. Se quando chove, você tem mais medo de alagamento, de queda de árvore ou inundação?
Olha, na verdade dos 3, porque se há alagamento, inundação, as árvores caem, porque elas precisam ser podadas, já estão com as raízes para fora, né? Então sempre acontece um acidente quando chove muito. Então choveu demais, o alagamento assusta, apavora muito. De queda de árvore. Tem bastante no seu bairro? Tem bastante. A cidade de São Paulo tem muita árvore, né? Eu tenho mais medo de alagamento. Porque é perigoso, né? Na sua região tem muita queda de árvore ou não? Tem muita queda e muito alagamento. Em 2025, a Defesa Civil Municipal de São Paulo registrou um aumento de 26% nas ocorrências de quedas de árvores, alagamentos, inundações, comparados com o ano de 2024. Só de quedas de árvores foram 5.030 casos, ou seja, 83% do total. O número das ocorrências de 2025 foi dividido assim: queda de árvores, 5.030 ocorrências, inundação, 387, alagamentos foram 281 ocorrências, deslizamentos, 300. E esses registros vêm se tornando frequentes também em 2026. O início deste ano está sendo marcado por temporais e fortes pancadas de chuvas, que deixam toda a capital em sinal de alerta para esses fatores. Somente nas primeiras semanas do ano, a Enel já registrou em um dia 35.024 imóveis sem energia elétrica na capital paulista. E o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite para você e até amanhã.